Namastê a todos, uma ótima e abençoada sexta-feira para todos. E hoje é o grande dia das bruxas, né? Apesar que todo dia é o dia das bruxas, das mulheres que praticam suas magias diariamente. Mulheres sábias, mulheres com conhecimento de medicina, de ervas, que possam ajudar outras pessoas. E eu trago uma reflexão de uma terapeuta, tá? A Cacau Terapeuta. Ela escreveu este artigo sobre a reflexão do Dia das Bruxas, certo? Aonde o título é O Encantamento Esquecido das Bruxas. O Halloween como celebração da intuição, da liberdade e da magia cotidiana. Toda mulher pratica magia cotidiana com as suas palavras, com as suas ações e atitudes, só que não se percebe. Uma mulher, ao decretar uma palavra, ao decretar frases, conjuros, que às vezes ela nem sabe que ela está fazendo, ela está praticando magia. Na cozinha, a tua energia, quando tu vai fazer comida, a tua magia está ali. Quando tu está organizando a tua casa, dependendo da tua vibração, a tua sintonia, a magia vai estar ali. A magia está ao redor o tempo todo de nós mulheres, querendo ou não, gostando ou não. Certo? Vamos lá. Quando pensamos em bruxas, muitas vezes a mente enche-se de imagens de chapéus pontudos, vassouras voadoras e risadas sinistras. O imaginário popular, alimentado por séculos de perseguição e pela indústria cultural, reduziu-as às caricaturas do medo, do terror demoníaco. Alimentado por séculos. Mas a história das bruxas é muito mais delicada e poética do que a sombra que lhes foi imposta. Antes de serem demonizadas, porque as pessoas demonizaram, a Igreja Católica demonizou mulheres sábias que tinham conhecimento de ervas para ajudar, para curar. Não era bom, né? Mulheres inteligentes, mulheres cultas, não era bem vista. Então era dito que elas eram bruxas e que elas deveriam morrer, que elas deveriam ir para a fogueira. E foi isso que aconteceu. As bruxas eram guardiãs de um saber ancestral. Eram mulheres profundamente ligadas à natureza, ao ciclo das estações, aos mistérios da lua e ao poder das ervas. Conheciam o ritmo da terra, sabiam o tempo certo de plantar e de colher, entendiam o corpo humano não apenas como matéria, mas como energia em movimento. Somos energia, temos um corpo, mas nos movimentamos e somos energia em movimento, em constante movimento. No coração das aldeias eram as parteiras, as curandeiras, as contadoras de histórias. O que hoje chamamos de Halloween tem raízes antigas. No Festival Celta de Samhain, celebrado no fim de outubro, era a festa da colheita, mas também um momento em que se acreditava que o véu entre os mundos, os dos vivos e os dos ancestrais, se tornavam mais fino. E realmente há um portal hoje que se abre, há um véu mais fino. Não havia medo nesse encontro, havia referência, havia celebração, as fogueiras eram acesas para guiar os espíritos, os lares enfeitavam-se para colher visitas invisíveis e a vida seguia em comunhão com o mistério. O tempo, porém, transformou esse imaginário.
O sagrado feminino, livre e intuitivo, passou a ser visto como uma ameaça. O que antes era conhecimento virou superstição. O que era respeito virou perseguição. Assim nasceu a figura da bruxa como uma inimiga, um demônio, uma coisa do mal, né? Uma sombra a ser temida. Perdemos nesse processo não apenas a imagem real dessas mulheres, mas também a capacidade de olhar para o invisível com leveza. É de ver o invisível, é de entender as coisas como funcionam. Hoje, quando celebramos o Halloween com fantasias, doces e travessuras, talvez possamos recuperar algo dessa sabedoria esquecida. A bruxa não precisa ser vista como uma vilã sombria, mas como um símbolo de conexão com a natureza, de escuta da intuição, da liberdade, para ser quem se é e sem pedir permissão. Ela nos lembra de que a magia não é algo distante. A magia está na vida de todos, só que nem todos querem ver, querem negar. Não, isso não vem de Deus, isso é demônio, isso não é bom. Ignorância. Ignorância. Porque quando pessoas se reúnem para orar, elas podem amaldiçoar pessoas, espraguejar e acabar com pessoas. Quando você lê salmos, você pode amaldiçoar ou abençoar uma pessoa. Em orações, em congregações, se você tem um desafeto com um irmão, com uma irmã, na oração, ao se lembrar dessa pessoa, você está lançando maldição. E você não se fraga que isso é magia. Quando você evoca o seu Deus, quando você evoca os seres celestiais e fazem petições, isso é o quê? Magia, ritual. E ninguém se fraga e tá todo mundo na hipocrisia dizendo que não, né? Tá tudo certo. Todo mundo faz magia o tempo todo. Ela nos lembra de que a magia não é algo distante, mas que vive nos gestos cotidianos, no chá que acalma, no riso ao redor da mesa, no olhar atento para a lua cheia, num banho de ervas. Resgatar essa leveza é também um convite a reencontrar o encantamento que perdemos. Em meio à pressa moderna, celebrar o Halloween pode ser mais do que vestir fantasias. Halloween não é se vestir de fantasias horrorosas, pedir doces, né? Halloween não é isso. Mas isso gera lucro, né? A superstição das bruxas más, do obscuro, isso gera renda, mas não é. No sentido literário, não é isto, como se fazem, né? Pode ser reconhecer que por um instante ainda é possível dançar com um mistério, não como quem teme, mas como quem celebra, não como quem foge da noite, mas como quem sabe que nela habita a poesia. As bruxas, afinal, sempre foram mais próximas da luz do que da escuridão. As bruxas, afinal, sempre foram mais próximas da luz do que da escuridão. Talvez esteja na hora de celebrarmos disso. As bruxas estão mais próximas da luz do que da escuridão, porque elas usam da magia para ajudar, para auxiliar, para curar. Certo? E não existe magia nem escura nem branca.
Magia é magia, não tem cor. Não existe bruxa má, bruxa ruim. Bruxa é bruxa. Magia é magia. São mulheres com conhecimento, com sabedoria, com discernimento, com entendimento, que há muitos anos atrás ajudavam muitas pessoas quando médicos não podiam ajudar as pessoas. Pessoas procuravam mulheres sábias, com entendimento de ervas, de preparos, porque elas viviam na natureza, elas entendiam das plantas. E elas usavam desse conhecimento para ajudar, para auxiliar, para acolher as pessoas. Que a gente deixe essa ignorância, que a gente se desfaça desse dogma de que uma bruxa é demoníaca, que é uma coisa do mal, é uma coisa ruim. Porque vivemos no mundo do patriarcado, né? Aonde querem que as mulheres se submetam ao patriarcado. Então, uma mulher inteligente, com conhecimento, com discernimento, com entendimento de outras coisas, não é bem vista, principalmente pela igreja, que queimou diversas mulheres na Inquisição por elas serem sábias e terem entendimento. Elas foram queimadas, elas foram mortas, mas elas continuam ainda a existir além do tempo, e as nossas ancestrais continuam ainda a ensinar muitas mulheres além do tempo, no nosso tempo, e há tempos que virão ainda. Mulheres que são sábias, que contêm o conhecimento do invisível, do visível, de plantas e de muito mais coisas aí que muitos nem têm entendimento. Então, que a gente deixe e desmistifique o medo e o dia que muitos temem por esse dia, né? Hoje é um dia terrível, hoje precisamos orar, hoje precisamos ficar em oração, hoje precisamos anular o mal. Ignorância e estupidez de quem não estudou, de quem não tem entendimento do que fala, nenhuma. Mas aqui está uma terapeuta falando e explicando e falando um pouco sobre as bruxas mulheres dos nossos dias a dias e das nossas ancestrais. E é isso, e essa foi a mensagem a todos. Uma ótima sexta-feira, um beijo no coração de todos. Arion.